aqui. Só um minutinho aqui, gente. Tá. Bem, aqui tá a capa. Ai, peraí. Ai. Problemas técnicos acontecem, tá resolvido já. Bem, então vamos começar. Aqui tá a capa. Vamos iniciar, então, a nossa segunda aula de redação do Desafio Pré-Vestibular 2020. Vocês tiveram, semana passada, a aula com a professora Júlia. Eu e a professora Mirella, a gente fez uma participação, assim como as gurias estão participando da minha aula aqui também. A gente fez aquela participação no final e no começo para se apresentar e anotamos todas as dúvidas que vocês forem tendo no decorrer da aula. Hoje o método vai ser o mesmo, podem ficar tranquilos, né? Todas as dúvidas que vocês tiverem na minha aula, vocês podem escrever aí no chat, mandar aí no chat. Eu não vou responder elas na hora, mas a Júlia e a Mirella vão estar anotando tudo. E para a gente fazer aquela discussão no final, vou deixar um tempo no final para a gente discutir todas as dúvidas, né? Tudo que vocês quiserem perguntar. Perguntem sobre qualquer coisa, podem repetir pergunta, coisas que vocês já perguntaram, né, na aula passada. Podem pedir para explicar de novo, fiquem à vontade, né? O foco da aula aqui é vocês, tá? Então vamos começar. Vamos lembrar um pouquinho daquilo que a gente viu com a professora Júlia na aula da semana passada. Na aula da semana passada com a professora Júlia, a gente estudou os gêneros textuais e também os tipos textuais. E nós conhecemos que a redação do Enem e da grande maioria dos vestibulares se trata de um texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? Né? Vamos lembrar um pouquinho. O texto dissertativo argumentativo é aquele que, a partir de uma temática, né, um tema específico, né, um tema que muitas vezes pode ser político, pode ser de uma questão social, ou pode ser mais uma coisa reflexiva, vai variar muito do vestibular. Mas o Enem, como a gente já conhece, ou vocês estão conhecendo agora, ele foca mais em temas sociais, políticos, né, relacionados diretamente ao contexto do Brasil, né, ao país que a gente mora. É uma prova nacional por todo o Brasil, então, né, eles colocam essas temáticas que procuram abranger, né, todas as regiões, né? Ele é um texto, e quais são as características dele? Ele é um texto que ele é muito rígido, né? Ele tem uma estrutura muito rígida, muito bem definida, né? Que é preciso respeitar para seguir dentro desse esquema desse padrão de texto, né? Como é, né? Ele tem os 4 parágrafos, introdução, conclusão, desenvolvimento, ou seja, início, meio e fim, muito bem definidos, né? E ele tem um rigor bem formal, né? É um tipo de escrita que é muito formal, né, que realmente, né, exige uma boa organização, né? Tudo é bem polido, tem que ser bem polido, né? É uma coisa bem exigente, rígida, né? Séria, é um texto sério, por assim dizer, né? E para escrever esse texto, gente, o que vocês fazem? Vocês vão receber, né, o tema, independente de ser uma questão de vestibular, pode ser um concurso público, ou até mesmo, né, alguém aqui que queira fazer jornalismo, queira ser jornalista no futuro, né, um dia vocês vão se deparar, vão trabalhar num jornal, num site de notícias, vão se deparar com o chefe de vocês vai chegar lá, vai dar uma temática, vocês vão ter que escrever aquele texto, né, de uma maneira bem formal, bem, né, bem ampla, para dar conta de todas as pessoas, né, para falar com um público grande, que é o alvo de vocês, né? Mas para escrever, o que a gente faz? A gente recebe a temática, e a gente tem que tirar daquela temática os nossos argumentos, as nossas ideias a partir que são sobre aquela temática específica, né? Se o tema for violência nas cidades, violência urbana, por exemplo, a gente tem que tirar os nossos argumentos, né? As nossas ideias, os nossos pontos de vista, a grande característica do texto dissertativo argumentativo, que é um texto que o autor ele dá diversos pontos de vista acerca de determinada temática. Então, por exemplo, da violência urbana, a gente vai tirar, né, os assaltos nas ruas, os furtos, né, invasões de casa, né, também conflitos dentro das escolas, né, tráfico e tudo que abrange a violência urbana no Brasil, de preferência no Brasil, né? Mas vamos seguindo então. Para escrever um texto dissertativo argumentativo, eu já falei para vocês.
é preciso que a gente use uma linguagem padrão, né? Aquela linguagem que a gente estuda nas aulas de língua portuguesa, na escola, né? Que está presente nas gramáticas do dicionário, que é bem diferente daquela linguagem que não é padronizada, que não é monitorada, que a gente não pensa nas regrinhas, né? Seguir aquelas regrinhas bem certinhas que a gente tem que seguir, que a gente aprende, a gente repete fazendo listas e tudo mais no colégio, a gente não precisa seguir no nosso cotidiano, né? E aquela língua, né? A língua que a gente usa no nosso cotidiano para mandar mensagem de WhatsApp, para conversar com os nossos amigos, com os familiares, né? Para postar um textão no Facebook, a gente não precisa ficar pensando diretamente na gramática, né? Na linguagem da gramática padrão, né? Da norma padrão. Isso a gente chama de linguagem não padrão. Vamos lembrar um pouquinho que vocês tiveram semana passada, acho que foi semana passada, que eu assisti, mas faz tempo já, faz alguns dias, a aula do professor Rômulo, que ele falou muito sobre a variação linguística, né? Todos os modos que a gente tem de expressar para os mesmos termos, né? Isso vai depender do nosso contexto social, do lugar onde a gente mora, tudo mais, né? Aqui eu digo a linguagem não padrão. Aqui eu vou mostrar um exemplo de linguagem não padrão para vocês. O mais famoso, o mais comum que a gente usa hoje em dia, ainda mais nesses tempos de quarentena, que a gente não tem saído tanto de casa, a gente tem que falar com os nossos amigos, nossos familiares pelo meio virtual. Aqui eu tenho uma conversa de um aplicativo de mensagens, né? E olha ali, ó. As pessoas que se conversaram, por exemplo, ela disse, oiê, TD bem, né? E aí, de boa, IVC, TD suave, fosse no super, comprou aquele pão que eu te pedi, sabe? Vai assim, usando essas gírias, né? TD bem, que para escrever uma redação do Enem, a gente não pode usar esse tipo de linguagem, né? A gente tem que separar, para tudo tem o seu momento, né? Para falar com os amigos, assim, a gente fala tranquilo, assim, a gente não precisa ficar pensando nas regrinhas que a gente estuda nas aulas de língua portuguesa lá com o professor Romulo e com a professora Ana, né? E também que a gente estudou no colégio, aonde for, né? A gente fala do jeito que a gente achar certinho, porque o que importa é que a pessoa que a gente estiver se comunicando, estiver falando, entenda o que a gente quer dizer, né? Mas, para escrever uma redação do Enem, é muito importante que a gente use a chamada linguagem padrão, né? Aquela que a gente acabei de dizer, que a gente estuda nas aulas de língua portuguesa, que os discursos oficiais a gente vê, né? Presidente, prefeito, governador do estado, todos eles procuram usar esse padrão de linguagem, né, que abrange a todos, que é normativo, né, que tem regras que a gente tem que estudar e hoje é super formal, né, tem que respeitar. Né, a gente encontra nas gramáticas, nos dicionários, nas notícias, né? Olha ali, eu mostrei ali para vocês. Olha ali aquela notícia do G1. Porto Alegre libera funcionamento de bares, restaurantes, shoppings e museus com restrições, né? É uma reportagem de um site de notícias que procura usar, né, essa linguagem séria, padrão, né, direitinha, que a gente precisa usar também para o Enem. Por isso que é muito importante, ali eu já botei os livros, que a gente procure ler, né, se mantenha informado, né, durante esse ano, para poder escrever a redação do Enem, né? Porque escrever também é um ato de cidadania, a gente, né, tomar as nossas posições, defender o nosso ponto de vista, né? É muito importante que a gente esteja por dentro das coisas que acontecem no nosso país, no mundo, né? E também que leia bastante literatura e outros tipos de texto. Aqui temos aqui uma famosa. Aqui temos assim, o nosso principal exemplo de linguagem padrão, que é o que mais interessa para nós aqui, que é uma redação do Enem, escrita pela Júlia Mittier, de 17 anos, lá de São Paulo. Isso aqui foi escrito em 2016 para o Enem, que a redação, o tema dela foi Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, né? Vou aproximar um pouquinho aqui para deixar mais perto de vocês. Peraí que eu não sou muito acostumado. Ó, vocês vão olhar que a estrutura do texto dissertativo argumentativa, que é uma redação do Enem, essa redação ela tirou nota 1000, não tenho certeza agora, mas acho que sim. Se não foi, foi quase, porque não daria muito menos. Vocês têm que analisar, olha só. Ela tem 4 parágrafos,
né? E eu indiquei aqui bem do ladinho para vocês, ó. Primeiro a introdução, depois vem os dois desenvolvimentos, e no fim a conclusão, né? Que é uma parte importantíssima. Na verdade, todas as partes são importantes, a gente tem que escrever elas muito bem, porque o funcionamento de um texto é ele como um todo. Não adianta a gente escrever um pouquinho no começo, escreve um pouquinho mais no fim e escrever pouco no meio. Não, tem que escrever tudo de igual para igual, bem direitinho, bem desenvolvido, bem claro, né? Mantendo a formalidade sempre, né, gente? Então, né, outras coisas que vocês precisam analisar numa redação. Aqui, nessa aqui que eu trouxe para vocês, acho que foi na formatação, se eu não me engano, porque eu acho que tinha antes. Tinha bem determinadinho ali os parágrafos. Se bem que não é preciso porque está separadinho. Né? Aqui está separadinho, mas quando vocês forem escrever, vocês têm que deixar um espacinho antes de começar cada parágrafo da redação de vocês. Os 4, de preferência 4. Não escrevam menos que isso e não recomendo escrever mais que 5. Como eu já disse, a estrutura é bem rígida e os avaliadores são bem rígidos. Né? Então é bom respeitar isso. Para determinar esse parágrafo, a gente tem alguns truquezinhos. Muita gente não sabe. Ai, Bernardo, quanto tempo que eu vou deixar? Quanto de espaço que eu deixo? Quantos centímetros eu deixo de espaço para determinar um parágrafo? Olha, o ideal é deixar um espaço, assim, conforme a gente vai fazendo, a gente ganha, assim, uma prática. Ah, eu gosto de deixar esse tanto de espaço. Mas, para quem ainda não tem muito essa noção, o que se recomenda? Você sabe, para fazer o Enem, vocês têm que usar a caneta preta de preferência, a caneta Bic ou de outra marca, Faber-Castell, mas a caneta preta, aquela caneta preta de vidrinho transparente. Aquela caneta tem uma tampinha. Vocês tiram aquela tampinha, vocês provavelmente devem ter uma caneta dessas por aí, né? Podem estar fazendo as anotações da aula com uma caneta dessas. Eu tenho ela aqui, mas eu não vou achar agora. E vocês têm aquela tampinha e tem aquela meio que aquela linguinha da tampa da caneta que não é o que tampa exatamente a pontinha da caneta, mas é aquela linguinha ali, vocês podem usar para medir o espaço de parágrafo. É muito importante que vocês, né, determinem isso direitinho. Aquele espacinho ali aquele comprimento ali é suficiente para vocês determinarem o parágrafo, né? Outra coisa, o uso do ponto final. O uso do ponto final. Ponto final, a gente conclui, né, a nossa frase. Né? Sempre que a gente conclui a nossa ideia, a gente terminou de falar, a gente usa um ponto final, determina o fim da nossa frase, do nosso período, né? E é muito importante que a gente não escreva esses períodos muito longos. Ou até escreva longo, mas não, né, ao ponto de escrever um parágrafo inteiro com uma frase só. Eu deixei bem marcadinho ali, ó, bem desenhadinho os pontos finais para vocês verem a importância de se usar eles, não. Essa redação aqui, a menina, ela escreveu mais, mas escrevam no mínimo, por parágrafo, 2 períodos, 2 frases. Né? Não deixem um parágrafo inteiro com uma frase só, ou usando vírgulas para separar contexto, não. Deixem ele bem organizado, usando duas frases ou mais. Se vocês tiverem muita coisa para falar, podem usar mais. Mas não passem muito mais que 3, 4, não. Aí já tá na hora de fazer outro parágrafo, né? Aí também cansa o leitor, vocês têm que entender que vocês vão passar para professores super rígidos, né, que vão corrigir a redação de vocês, vão avaliar, assim, cada detalhezinho da redação de vocês, então é muito importante causarem uma boa impressão, né? O texto não é só muito da sua essência, também pela aparência dele, né? Outros pontos que são importantes de lembrar, ó, que os textos, que os textos, olha só, eles têm alguns termos que são importantes da gente prestar atenção para ter, né, para estabelecer uma coesão e uma coerência, né, para que eles façam sentido, né, e para que o texto não fique parecendo uma lista, por exemplo, aqui. A intolerância religiosa nós temos que combater de tal forma, daí depois fala de outra forma. Por isso que é muito importante, e a Júlia já falou bastante para vocês na aula passada, que a gente use os nossos conectivos, famosos conectivos. Olha aqui, ó. Por exemplo, que eles juntam, né, as frases, eles encadeiam, é a palavra mais famosa, mas é uma palavra meio chata de usar, né? Então eles organizam a sequência, né, de frases
do texto e estabelece o sentido dele. Por exemplo, olha aqui, ó, o porém, que foi usado aqui na introdução. Que mais? O então, primeiramente. Ou aqui, como, aqui eu vou falar para vocês outra coisa, mas também tem, ó, como eu já disse, isso também já estabelece relação de coesivo. Aqui, ó, o além disso, né? Esses são os elementos coesivos, que tá numa das competências que a Júlia falou para vocês ontem, semana passada, e é muito importante usar eles, né? Importantíssimo mesmo, né? Desde as grandes navegações, portanto, é possível dizer que. Depois a gente fala um pouco mais sobre os conectivos. Aqui outra coisa que é importante dizer para vocês, que realmente isso faz diferença, a gente vai falar mais depois, que são esse aqui que eu circulei, ó, como disse Adorno, sociólogo, que estudou indústria cultural, que são os intertextos. O que são os intertextos? São, né, são frases, conhecimentos de outras áreas que vocês vão ter que aplicar no texto de vocês para sustentar, né, os argumentos que vocês escolheram, né, as ideias que vocês escolheram para desenvolver a redação de vocês, né. Então, é muito importante que vocês falem, né, um dado científico, né, vocês têm que falar de onde vocês tiraram isso, né, por exemplo, aqui ele cita, né, um conhecimento de um sociólogo, ele diz, como disse Adorno, tal sociólogo, né, deixa bem claro isso. E por último, mas não menos importante, nós temos a conclusão do texto, né, e ali encontra-se a proposta de intervenção, a famosa proposta de intervenção, que muita gente tem medo. Vamos falar um pouquinho mais dela adiante. Vou seguir um pouco mais, porque acho que você já deve estar cansado desse slide aqui, e eu falando tanto desse slide aqui. Vamos lá. A introdução. A introdução, ela é uma das... Na verdade, todas são tão importantes quanto ela, mas ela é a base, né? A introdução é a base de todo o texto. É ali que vai dar a ideia de tudo que vocês vão falar até o fim. Praticamente a ideia básica, né? Ela é o principal... Elas são as rodas do carro. A redação é um carro, ela precisa de roda. Sem, né? Ou seja, sem a introdução não funciona. Então, o que acontece nessa introdução? Vocês vão começar a fazer o Enem, né? E aí vai ter lá o tema. Desenvolvimento sustentável. Aí, por exemplo, vocês vão tirar todas as ideias. O que vocês pensam? O que eu posso falar sobre desenvolvimento sustentável? De preferência, dois problemas, dois argumentos, né? Dois argumentos que a gente pode chamar de problema, se a redação for sobre algum problema, que costuma ser, no caso do Enem, problemas sociais. Vocês vão pegar esses dois argumentos, e vão apresentar, né, ele junto à tese de vocês. A tese que é o tema principal, que é aquilo que é o título da proposta, né? Escreva tal redação, aquele título que está ali no começo da redação, antes, junto com os textos explicativos e tudo mais, aquele título que a Júlia já falou bastante para vocês, né? Ele tem que ser apresentado como uma tese ali, né? E por isso que é muito importante a gente sempre focar, ler bem o título e prestar atenção no que querem dizer as palavras que estão naquele título. Porque elas podem ser verdadeiros pega-ratões, e já teve gente que zerou redação por não prestar muito bem atenção nessas palavras, né? Então, vamos indo adiante. Também é muito bom que vocês já possam apresentar na introdução, a gente vai falar um pouco mais, é um intertexto, mas aí já é outro campo, a gente não precisa falar agora. Aqui que estão as famosas palavras-chave. Olha só, aqui eu tenho redações, todos os temas de redação dos últimos 5 anos, de 2015 a 2019. O primeiro, de 2015, é muito famoso, por isso que eu acabei de falar, que as pessoas se atrapalharam com esse tema. A redação, esse Enem foi em 2015, né? No outro ano, em 2016, iam se completar 10 anos da aprovação da lei da violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha. E a redação foi sobre essa temática. E tirou um problema a partir da temática da Lei Maria da Penha, que era a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, mesmo após 10 anos da aprovação da lei. E o pessoal, muita gente, escreveu só sobre a violência contra a mulher. E não era o tema. O tema era a
persistência da violência contra a mulher depois de todo esse tempo. Tu tinhas que tirar as tuas ideias a partir da persistência que a violência contra a mulher tinha na sociedade. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar, né, esses problemas, essas palavras-chave. Elas são base para todo o nosso texto. Ali, o Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa, ou seja, ele meio que já está pedindo no título da proposta, né, o que a gente pode fazer para combater a intolerância religiosa no Brasil. Agora aqui, Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil, isso foi de 2017. Para quem fez a redação que a gente propôs semana passada, ou que, para quem não fez, mas que leu os textos explicativos e ficou com vontade, peço que escrevam ainda, né? Podem mandar para nós. Lembra que aquela redação era sobre os desafios, o desafio, na verdade, da mobilidade urbana no Brasil atualmente, né? E aqui nós temos a redação que pede os desafios, né? Os problemas que a formação educacional dos surdos no Brasil enfrenta. E muita gente se atrapalhou nessa redação, que foi um tema que, naquele ano, ninguém esperava muito, não se falava muito sobre a questão dos surdos no Brasil, que depois começou a se falar muito mais, né? O bom também que foi que abriu a discussão sobre esse tema. Aí, 2018 foi um tema bem previsível, a manipulação pelo comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que muita gente pensou que era fake news, mas não era bem diferente. E aqui, o de 2019, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil, né? Aqui, seria parecido, se vocês teriam que escrever parecido com o que se escreveu, né, em 2016. Teria caminhos, né, para democratizar o cinema no Brasil. Por aqui é isso. Então, vamos lá, gente. Desenvolvimento, que é o corpo do nosso texto, o corpo da nossa redação, né? É o recheio do bolo, né? Vamos comparar com sanduíche. Eu estava comparando com carro, vamos comparar com sanduíche. O pão de baixo e o pão de cima. E aí, o que é mais gostoso? Justamente o queijo, presunto, alface, tomate que você quiser nesse sanduíche, né? Que é o desenvolvimento, que é a parte... Ela não é mais importante que as outras, mas ela é aquilo que vai dizer que vocês... Vai mostrar o que vocês querem dizer com aquele texto, né? Então, é importante caprichar nela, caprichar no desenvolvimento, né? Que são os 2 parágrafos centrais, como eu já mostrei para vocês. E ali, para cada um daqueles parágrafos, nós já vamos trabalhar com a ideia de que vai ser 4 parágrafos. Para cada um daqueles para cada desses parágrafos do desenvolvimento, vocês lembram do que eu disse alguns minutos atrás, que na introdução a gente tem que escolher 2 argumentos ou 2 problemas a partir do tema da redação. Exatamente. Aqui chegou a hora, a gente já cita eles na introdução, brevemente, e aqui no desenvolvimento é hora da gente, assim, falar deles mesmo. E aí eu boto aqui, dos intertextos. E aqui está na hora da gente realmente usar aqueles intertextos, aquelas referências, para sustentar, né? Para mostrar o que é, né? Para mostrar qual é a moral daqueles argumentos que a gente está colocando, que a gente está falando, né? Então, é a base, é muito importante a gente caprichar bem, a gente rechear bastante, né? Botar bastante queijo nesse sanduíche para ficar bonito, para ficar gostoso, para a gente ler pro autor, né, da redação, dar uma boa nota para vocês. E aqui também entra o que eu já falei, e vou seguir falando, a Júlia vai seguir falando, a Mirella vai seguir falando, vocês vão trabalhar com o Rômulo e com a Ana, se bobear, até as outras professoras de literatura vão falar, que são os conectores. Eles são de extrema importância e são uma competência, e vocês precisam usar para organizar o texto de vocês, para dar coerência ao texto de vocês, coesão e coerência ao texto de vocês, tá? Vamos indo, então. Aqui estão os conectores, a lista de conectores, né? Que são os elementos que promovem, né, toda aquela coesão, toda a organização do texto, né? Eles ligam umas frases às outras, os parágrafos, né, os períodos e tudo mais. Aí, então, vocês vão ter vários tipos de conectores que vocês vão poder usar em diferentes momentos do texto de vocês, né? Vai depender do sentido daquela frase, daquele lugar que vocês estão escrevendo. Né? Vocês vão ter os conectores que dão ideia de adição, o e, mas também, além disso, assim como, ademais, né? Que são os que vocês estão acrescentando uma ideia nova àquela que vocês já tinham. Os de causa, né? Que também vocês estão explicando
por quê, por quanto, como, visto em que, em virtude de, os de contraste, né, aqueles que vocês estão trazendo uma ideia, mas vocês vão trazer agora outra ideia que é o oposto, é completamente o oposto daquela que vocês estavam mostrando ali, né. Então, são outros também muito importantes para os momentos. Os de conclusão, esse aqui vocês vão, de preferência não, mas é certo que vocês vão usar no último parágrafo, né, no parágrafo da conclusão do texto de vocês, vão usar um desses, mas a depender do momento, a gente usa em outros pontos da nossa redação, da nossa dissertação, né? Lembre que texto dissertativo argumentativo é uma dissertação. E a gente usa esses conclusivos. E também os de comparação, quando vocês querem comparar uma ideia com outra, né? O tanto quanto, do que, assim como, né? Muito importante saber. Por enquanto, eu só passei esses aqui, mas tem muito mais. Tem toda uma lista gigante, assim, que deixa a gente com dor de cabeça só de olhar, né? E eu e as professoras, nós vamos, né, falar bastante deles durante todas as aulas, mas também vamos procurar passar uma lista completa para vocês, a gente organiza, ainda vamos organizar isso, mas em breve vocês vão ter uma pasta passando do Google Drive ou em outros lugares com os arquivos e materiais importantes. Por enquanto estamos aqui. Aqui dos intertextos, né, os pilares, eu botei ali os pilares de sustentação das ideias apresentadas pelo autor do texto. Exatamente, são o pilar, é o pilar dos prédios, né? Como é que vai construir um prédio sem pilar, é óbvio que o teto vai cair. Então, vocês não podem simplesmente jogar argumentos soltos lá no meio do texto e dizer que tiraram aquilo das vozes da cabeça de vocês, porque não pode. Vocês vão ter que usar um intertexto ou outra referência para afirmar que por que aquilo acontece e desenvolver bem aquela ideia. E aí muita gente acha que para usar o intertexto, para sustentar os argumentos, só precisa usar coisas difíceis, coisas de filosofia, de sociologia, de ciências, de medicina, né, aqueles resultados super rigorosos, né, super certeiros, assim, bem formais, a gente pensa que, aliás, a gente pode e deve usar usar aquelas referências, a gente pode, com certeza, tem que ser usadas, mas isso é mais tranquilo do que a gente pensa. Porque nada impede que a gente cite, a gente use para sustentar as nossas ideias, os nossos argumentos, os problemas que a gente estiver desenvolvendo, aquilo que a gente viu assistindo novela, aquilo que a gente, né, aquela notícia que passou no Jornal Nacional, no Jornal da Band, onde é que foi vocês assistirem jornal, ou se, né, eu leio numa revista, estão lendo lá a revista de fofoca Caras, e tiver um argumento que vocês podem relacionar com o tema, com certeza, como dito na revista Caras, podem muito bem usar, sem problemas. Tem gente que não gosta, porque eu vou estar citando uma coisa que é tão popular, umas coisas assim bem bobalhonas. Não, vocês podem usar, né? Novelas, gosto muito de novelas e filmes, né? Que é muito comum. Ultimamente eles têm essas produções, elas têm vindo com temas muito políticos, né? Com temas que abordam questões sociais. Então, e sempre, né? Sempre teve isso. E né, de diversas situações, retratam diversas situações, e que vocês podem sim citar, né? Olha aqui eu trouxe alguns exemplos de intertextos, ó. Aqui aquele daquela redação que eu mostrei para vocês, como eu já disse, Adorno, sociólogo que estudou a indústria cultural. Aqui eu tenho dois escritores famosos, uma é chilena e o outro é brasileiro, Jorge Amado. Vocês provavelmente vão estudar com a professora Nicole, a professora Gabriele, em literatura, sobre o Jorge Amado, né, a importância desse escritor na nossa literatura do Brasil, né, que é a liberdade como o sol, bem maior do mundo, e a Gabriela Mistral, que ela é uma poetisa do Chile, que é um país que é aqui perto, mas não é perto, que é não é tão longe de nós, não tem um mar entre nós e esse outro país, não é tão demorado de chegar, que é o Chile, e ela foi uma das pioneiras da poesia no país dela, né, muito reconhecida, e que também é uma frase que encaixa com diversos contextos, assim como aquela do Jorge Amado, né, fala de liberdade, fala de humanidade, né, dá uma mensagem de esperança, é legal de usar isso, quando vocês estão escrevendo uma redação sobre algum problema, é muito legal que vocês usem frases positivas, assim, que enchem as pessoas de esperança, né, é legal. Aqui eu falei da telenovela Força do Querer,
que é a telenovela. Aqui, eu escrevi essas frases aqui como se, né, como se vocês pudessem usar, ai, me atrapalhei, como se vocês fossem usar no contexto de escreverem a redação, né? Vocês vão ligar essas frases aqui com as temáticas do que vocês tiverem que escrever, tiverem que dissertar, né? Ali, a telenovela Força do Querer, que tratou o vício em jogos de azar. Tinha aquela personagem, a Silvana, que era viciada em joguinhos de carta, né? O carteado, ela, toda hora ela ia pro cassino jogar carta. Naquela novela também se abordou outros temas muito polêmicos, que foi a transexualidade, né, com a personagem da Ivana, e também a personagem que foi muito famosa, que é da Bibi Perigosa, que abordou toda a questão relacionada à violência urbana, ao tráfico de drogas. Então, gente, citar novela é uma maravilha, e já tá bem na moda citar novela, então os corretores estão até gostando, estão gostando bastante quando o pessoal faz uma referência com elementos da cultura popular. E não é só novela, gente, não só novelas e livros, também músicas. Quantas músicas falam de questões sociais, né, músicas de todos os artistas, né? E também, ali no fim, a última frase, segundo o estudo da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, o vírus circulou sem ser percebido pela Europa e Américas. Aqui, né, nós estamos vivendo uma pandemia, né, todo esse problema. Vai que, claro, acho que é muito óbvio se eles forem passar esse tema no Enem de 2020, mas vai que o Enem de 2020, tipo, acho até que vai ser só em 2021, né, porque hoje eles adiaram, tratar um tema relacionado à saúde pública, né? Aqui tem entretextos que é bom de usar, que fala sobre o vírus, né? E, segundo o argumento da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição de científica muito importante, é uma das mais importantes do nosso país e do mundo, né? É muito relevante. Né? E também a nossa universidade, que está fazendo pesquisas, vocês podem citar as pesquisas da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas, na redação do Enem de vocês. Claro, nunca dizendo que vocês moram em Pelotas, vocês não podem, né, se identificar de forma alguma na redação que vocês estiverem escrevendo. Vocês não podem dizer, eu escrevi isso. Não, não pode citar o nome de vocês, nem coisas que sejam próximas de vocês. Até pode, né? Por exemplo, querem falar alguma coisa do Diário Popular, podem usar o Diário Popular como referência, mas não falem que é o jornal da minha cidade e tudo mais, não falem. Nem usem em primeira pessoa, né? O eu, né? Nós, não, jamais. Usem sempre a linguagem como se não fossem vocês estivessem falando. E a conclusão, a famosa conclusão, que muita gente deixa para trás. Muita gente deixa para trás, e isso não é legal, não é nem um pouco legal deixar a conclusão para trás. E como eu já estava dizendo desde o início, vocês vão me ouvir repetir agora de novo, que todas as partes são importantes para o funcionamento do texto de vocês, para que as pessoas leiam e gostem, né, entendam o texto, o que vocês querem dizer com aquele texto de vocês. Que a conclusão é importantíssima e tem que ser bem caprichada, né? É comum que as pessoas já estejam mais cansadas, né? Que chega no final do texto já quer se ver livre daquilo ali, quer fazer as outras questões. Normal, gente, normal, fiquem tranquilos. Normal, erros todo mundo comete, mas o que eu recomendo mais para vocês é que caprichem também na conclusão do texto de vocês, né? Provas como o PAV, não sei se. Aí eu vou fazer essa pergunta para vocês, quem for fazer isso, me responda. Não sei se alguém aqui vai fazer PAV esse ano. A universidade ainda não confirmou se vai ter ou não, mas creio que tenha. O PAV não vai exigir, né? O Matias vai. A Giovana também vai. O PAV não vai, bastante gente. O PAV não vai exigir de vocês que vocês elaborem na conclusão do texto um projeto de intervenção social. Ou seja, o que é esse projeto de intervenção social? Que é resolver aqueles problemas que vocês apresentaram durante todo o decorrer do texto de vocês. Né? Exatamente isso. Não é que vocês vão resolver, vocês vão propor, né, para diversos órgãos da sociedade para, né, desenvolverem aquilo ali, para de alguma forma amenizarem aqueles problemas, melhorarem a situação, né, no caso de tiver acontecido algum problema, ou, né, muitas vezes vai pedir soluções, vai pedir caminhos para melhorar tal problema, é ali que vocês vão apresentar a coisa técnica mesmo, a coisa com essa raiz mesmo, vocês vão apresentar ali, né, na conclusão do texto de vocês. Bem, a conclusão, vocês começam fazendo uma pequena retomada daquilo que vocês falaram, a retomada da tese, né, a retomada da temática da redação. Se for sobre violência, vocês fazem uma repetida, né, visto, aí vocês vão usar aquele conector de final, né, visto, logo tal, logo que, sob tal visão, sob tal ótica, conclui-se que na sociedade brasileira tem problema tal. Deste modo, usando outro conector, vocês vão relacionar, né, quais as instituições, né, quem deve fazer,
para as atitudes, vocês vão propor ali uma proposta de melhora daquela causa social, né? E é muito importante que vocês caprichem na conclusão para a impressão do corretor de vocês, dos dois corretores, né? Porque vocês lembrem que a redação, ela vai para dois corretores. Ela vai para um primeiro, que dá uma nota, e depois ela vai para outro, que vai dar outra nota, que pode ser a mesma. Quando for a mesma, vai seguir a nota final a mesma. Ou se for notas próximas, o sistema lá vai fazer uma média e vai dar aquela nota ali para vocês, tá? Nota da redação final de vocês e, né, querendo ou não, uma nota muito, muito importante da redação, de toda a prova do Enem, e que é uma das mais fáceis de tirar uma nota alta, né? Muito mais fácil tirar 800, 900 ou até 1000 numa redação do que tirar 900 numa prova de matemática. Pelo menos para mim, não sei se é para vocês isso aí. Mas vamos lá, gente. É importante essa coisa do impacto final, né? Que o professor tem que gostar. E ali, o professor que estiver lendo, que estiver corrigindo, tem que gostar da redação de vocês. Tem que fazer tem que achar agradável ter lido aquilo, né? E para isso dar uma boa nota para vocês, né? Para fazer valer. Então é bom que por isso que é bom usar também, né, em proposta de intervenção, um intertexto, né? Relacionar com o intertexto. Muitas vezes, aí que a gente vai falar em outra aula, acho que a Júlia comentou um pouquinho sobre isso na aula passada com vocês, não me lembro bem exatamente agora, é aquele intertexto que foi citado lá no primeiro parágrafo, na introdução, vocês retomam ele na conclusão, mas é conversa para outra aula. Aqui vamos falar especificamente da proposta de intervenção, né, que é o desfecho, né, o final de tudo que vocês desenvolveram, né, porque se for o caso de problemas, que é o caso do Enem, que a maioria das redações do Enem tratam de problemas sociais, se vocês estiverem dissertando, escrevendo sobre esses problemas, né, vocês têm que ali apresentar qual é a solução, qual é o moral que vocês querem dar para aquilo ali, né? O que é bom para a moral para aquilo ali, né? E então, quando vocês se depararem com isso, vocês vão ter aqueles dois argumentos, aqueles dois problemas que vocês selecionaram durante o texto, desenvolveram. Aí vocês vão olhar para eles, tá, tem essas duas ideias aqui, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com eles? Então, ali tem as 3 perguntas que vocês têm que se fazer sempre nesse momento final da redação. O que fazer, quem fará e como fazer? Como fazer? Ou seja, vocês têm que, por exemplo, as pessoas gostam de usar, que tem que escrever, tem que criar uma lei, uma coisa assim, ou fazer campanhas. Podem usar, mas isso já está passado. Já está passado. Tentem caprichar um pouco mais, né? Se não tiver como na hora do Enem, isso pode acontecer, tá cansado, alguma coisa, não tem problema. Mas tentem usar mais nas propostas de vocês, assim, para causar um impacto, né? Uma impressão no corretor da redação. Né? Então vocês vão pensar: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para solucionar o problema falar da mobilidade urbana do Brasil, né? Problemas de mobilidade urbana do Brasil. Aí eu penso, quem é que vai fazer isso? O governo? O governo que vai construir metrôs nas grandes cidades? Vai melhorar o serviço de ônibus nas cidades menores? Né? Vai melhorar a condição das estradas de ferro e tudo mais, né? O que ele vai fazer e como ele vai fazer isso, né? Vai fazer isso com investimento privado, parceria com outras empresas, vai fazer isso a partir de campanhas, se for outra temática. Tem que pensar isso. O que fazer, quem fará e como fazer. Tenham muito claras essas perguntas na cabecinha de vocês quando vocês forem escrever a conclusão e a proposta de intervenção de vocês. E, para ajudar isso, o Rômulo tinha falado agora há pouco para mim que ele adora esse macete, que é o famoso seu gomifes, que ele tem as iniciais de... Ai, sou péssima. Tem 7 agentes aqui que pode responder essa pergunta aqui do quem fará. Aí até vou circular aqui, ó. Você vai responder essa pergunta do quem fará. São 7 agentes. Então, olha aqui, ó. Esse macete, para vocês lembrarem bem. Anotem, é importante que vocês anotem. Esse macete famosíssimo, ele é maravilhoso de ser usado. G. G é o governo. Quando vocês querem que o governo do país, o governo do estado, o governo do municipal, tome uma atitude, né, perante a tal questão social. Ali é para as ONGs, as ONGs. O M
os meios de comunicação, a mídia, ou seja, a televisão, a internet, a site de notícia, o rádio, né? Jornais de papel, ou seja lá o que for. Vocês querem que eles tomem, né? A mídia, os meios de comunicação tomem uma atitude perante a tal questão. Ali, o I pode ser duas coisas. A primeira, assim, que eu sempre penso, é o indivíduo, né? É meio subjetiva, não é tão clara, não é tão difícil de entender, né? Vou falar, o indivíduo tem que mudar. Podem usar, mas aqui, o que se enquadra melhor mesmo para a gente usar como um agente é a igreja, né? As religiões, visto que aqui coloca igreja, mas vocês podem pensar em outras religiões, né? O que as entidades religiosas podem fazer para melhorar, perante a tais questões que a gente tem que lidar, né? Que o povo tem que lidar, que a sociedade tem que lidar. Aí pensa a igreja, o indivíduo. O F, as famílias, né? O que a família pode fazer para as gerações futuras, para solucionar aquele problema com as gerações futuras, com seus filhos, né? O que a família pode fazer para melhorar a situação de tal problema. O E, que já é bem esperado, que é nada mais, nada menos que a educação, né? As escolas. O que a educação, o que o Ministério da Educação pode fazer, o que as escolas, o que os professores, né? Se a gente quer que capacite professores para resolver, para melhorar a tal situação, né? A educação é um excelente agente para vocês usarem, né? O governo, a educação e os meios de comunicação são os mais famosos, é o que o pessoal mais usa, né? Então, não tem erro se vocês usarem esses três. E por último, mas não menos importante, o S, que é a sociedade. Né? O que a sociedade como um todo tem que fazer junta para se mobilizar, né? Para resolver tal problema. Então, Bernardo, quantos agentes eu devo usar na minha proposta de intervenção? Olha, a princípio, tu tem que resolver os dois problemas que foram apresentados. Tu pode usar um agente para um outro agente para outro, é legal fazer isso, ou usar um agente para esses mesmos dois, né? Ou usar mais de dois agentes, inclusive. O que eu recomendo, assim, que pode deixar né, a proposta de intervenção, o projeto de vocês bem claro, bem organizadinho, é vocês usarem pegarem dois agentes para resolver dois problemas, os dois problemas apresentados, e pegarem um outro agente, né, para resolver o problema de uma forma mais geral também, para colaborar de uma forma mais geral. Isso vocês podem usar os dois últimos, ou o governo ou a sociedade, que são menos específicos, né? Vocês podem usar para dar essa solução mais geral do problema de vocês. Bem, acho que aqui já vamos concluindo, tá? Bem, e aqui, né, agora já concluí um pouco a parte mais dura da nossa aula. Estou aqui já com uma proposta de redação para a semana que vem, ou para quando vocês quiserem, que vocês mandem para mim, para as professoras, né? Para vocês escreverem e irem praticando a escrita de vocês, nos moldes do Enem. Bem, eu vou ler um pouco da coletânea de textos explicativos com vocês. É importante que vocês possam baixar, tirem prints das informações para vocês lerem com calma depois, né? Na hora de fazer. É bom que vocês façam isso. Então, aqui, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo, olha aí, ó, em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema A População em Situação de Rua no Brasil, apresentando proposta de intervenção, famosa proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Ou seja, nesse parágrafo introdutório, vocês já viram boa parte das coisas que eu disse para vocês que são de extrema importância na hora de escrever uma redação. E são justamente as que os corretores, né, o que o Enem exige muito mais na hora de avaliar vocês. Como eu disse, texto dissertativo argumentativo tem uma estrutura muito rígida e ela precisa ser respeitada, né? Isso não quer dizer também com a forma que vai definir a qualidade da escrita de vocês. Não. Vocês podem ser escritores maravilhosos, né, de outros tipos de texto, outros gêneros textuais, né, e tranquilo, maravilhoso, né? Nem todo mundo é bom em tudo. Mas aqui a gente está treinando para aperfeiçoar, para melhorar muito, né, a redação de vocês, o texto dissertativo argumentativo de vocês, para vocês tirarem uma nota maravilhosa no Enem e entrarem no curso que vocês quiserem, que mais se sentirem felizes.
ou também para treinar para concursos públicos e o que vocês quiserem fazer. Aqui, o texto 1, nós temos gráficos que mostram a situação dos moradores de rua no Brasil, né? Por exemplo, aqui as razões para eles irem para a rua, né? Podem ser problemas com álcool, drogas, desemprego, desavenças com parentes, né? Por que essas pessoas acabam tendo que morar na rua? As características socioeconômicas deles, se eles são homens, se eles são mulheres, a idade deles, a raça, a cor da pele, a renda, né? Quanto que eles ganham, né, sobre os vínculos familiares deles, né, como é que eles se relacionam com a própria família deles, um pouquinho mais adiante. Aqui continua o gráfico, ó. Como é que funciona a formação escolar deles, se eles têm ensino médio completo, se eles já fizeram faculdade, se eles não terminaram a escola, se eles não fizeram nem primeira série, se eles não são nem alfabetizados. Aqui, sobre o trabalho deles, né, é importante que vocês vejam depois esses gráficos na hora de escrever, que são nada mais nada menos que os textos explicativos, ou a coletânea, né? Como vai depender da prova que vocês forem fazer. Aqui eu tenho um gênero textual, nesse texto 2, diferente daquele que vocês têm que escrever, que é o dissertativo argumentativo. Aqui nós temos uma crônica, que fala, é uma crônica que foi publicada no jornal Gazeta do Povo, que trata uma questão, ela fala sobre uma tirinha da Mafalda, aquela personagem argentina, muito famosa de tirinhas, caiu várias vezes no Enem, né? Ela faz uma reflexão sobre isso. Eu não vou ler agora, porque a gente já não tem muito tempo, né? Mas eu peço que vocês leiam depois, tá? Ela tem três slides aqui. E aqui nós temos a tirinha final, né, que retrata, que é essa de um cartunista brasileiro, não me lembro o nome agora, que retrata um menino ali caminhando na rua e ele cruza com um senhor que é morador de rua. E ele dá bom dia. E o morador de rua diz bom dia. E ele diz, vixe, eu já tinha até esquecido que eu ainda existo. Né? Porque aí tu vê a questão da invisibilidade dessas pessoas que moram na rua, que têm de lidar com esses problemas e tudo mais. Né? Fica a reflexão aberta para vocês. Bem, então é isso. Agora eu vou abrir vou colocar, vou liberar, não sei se, acho que elas liberam o áudio delas, eu não sei como é que funciona aqui, não entendo muito bem. O seu Rômulo que ajude, né, para colocar a Mirella e a Júlia, para vocês matarem a saudade delas, falar um pouquinho com elas sobre a redação, sobre as dúvidas que a gente tirou. E para mandarem a redação, tá aqui os nossos e-mails, podem mandar para qualquer um de nós e podem perguntar qualquer coisa que vocês quiserem, a gente vai estar sempre disponível para responder vocês, tá? Às vezes a gente pode demorar um pouquinho, a gente pode se atrapalhar, alguma coisa, mas a gente vai estar sempre pronto para ajudar vocês, tá bem? Muito obrigado. Vamos conversar um pouquinho mais. Eu tô te ouvindo, Júlia. Vai tomar uma água. Eu anotei aqui as perguntas. Boa noite, pessoal. Eu anotei também. Oi, gente. Tava com saudade? Não. Tão com saudade, sim. Claro que sim. Então, a Júlia, ela tinha perguntado sobre a questão, sobre o número de parágrafos, né? Se podia ser mais que 4, ou se tinha que ser 4. O que acontece, Júlia? A redação, ela é um modelo rígido, mas ao mesmo tempo ela te permite fazer o texto que tu precisares fazer ali. Então, se tu precisar usar 5 parágrafos, não tem problema. A gente aconselha que tu não passe muito disso, porque daqui a pouco tu vai fazer uma redação com 10 parágrafos, cada um com 3 linhas. Aí não vai ficar legal. Mas o ideal é que cada parágrafo tenha umas 4, 5 linhas e passa para o próximo. Outra pergunta? O que acham de começar a introdução fazendo uma citação? A Vitória perguntou. Então, eu acho super de boa, é uma das formas de começar, na verdade a gente tem várias formas de começar, então uma das formas também é fazendo uma citação, né, aí já é usado também como intertexto, então particularmente eu acho bem legal, só tem que ser uma citação que realmente vai encaixar no tema, né, não pode ser uma citação assim solta, né, tem que ser uma citação que realmente vai encaixar naquele tema daquela redação. Sobre citação, eu tenho algumas ressalvas. Às vezes eu acho que
Se tu não tem uma citação boa, realmente, uma coisa que realmente encaixe com o tema, é melhor que tu não coloque nada, né? Do que tu colocar uma coisa que não tem nada a ver e tentar fazer aquilo caber no texto, né? Sim, exatamente. Tem que ser totalmente ligado ao tema, né? B, a Luísa, ela perguntou, conta como Voltou intertexto... meu som agora. Oi? Não, que meu som tinha dado problema, mas pode voltar agora. Ó, conta como intertextos dados dos textos referência? O B Ai, o B fugiu. saiu. Aham, conta, podem usar, mas não copiem, né, gente? Podem usar, por exemplo, ali nesse caso do nosso. Ai, que eu já não tenho mais como mexer. Mas vocês podem usar, sim, um trecho daquela crônica da Mafalda ali sobre a Mafalda no Gazeta do Povo. Vocês podem falar sobre aquilo ali, sim, né? Usar aqueles dados daqueles gráficos que eu mostrei para vocês, podem usar sem problemas, mas não copiem, né? Exatamente como está escrito ali. E também não digam que foram vocês que escreveu aquilo. Referenciem aqueles dados. Mas o melhor é que vocês procurem informar, vocês busquem, né? Tenham em mente intertextos de outros textos, de outras áreas do conhecimento, porque isso dá valor para a redação de vocês, né? Porque para o autor ele vai ver que é muito óbvio tu pegar ali, né, um intertexto que está no texto explicativo, na coletânea de textos, e citar na tua redação. Mas não tem problema. Se não souberem que usar, o que acontece, podem pegar dali sem problema, sem problema. Não vai definir o caráter da redação de vocês. É que às vezes eu acho que eu, quando fui fazer a redação a primeira vez, caiu um tema que eu não tinha a menor ideia. Tipo, eu nunca tinha pensado sobre aquilo, né? Então eu me apoiei naqueles textos que eu tinha ali. Não me saí tão bem, não, mas eu passei, né? Mas às vezes acontece, né? Por isso que é importante que a gente se mantenha informado, que a gente olhe notícia, que tente se manter dentro do que está acontecendo no mundo, porque em geral vai cair alguma coisa que se falou em algum momento, né, do ano. Pode ser que aconteça às vezes que nem aconteceu no caso do 2018, acho que foi aquele dos surdos. Em 2017. Não, 17. 2017. É, às vezes acontece uma coisa assim que ninguém esperava, mas em geral são assuntos que a gente vem discutindo. São problemas sociais que estão acontecendo no Brasil, né? Então, de alguma forma, em algum momento, realmente foi falado. E outra coisa que o Rômulo já respondeu, né? Que a Luísa também perguntou, se sempre a gente tem que citar a fonte. E sim, a gente sempre tem que citar a fonte, tá? Para mostrar que aquilo ali realmente é real, para dar credibilidade para quem tá lendo. Importantíssimo, não despentar. Nem pensem em citar alguma coisa e, como eu disse, das vozes da cabeça de vocês, não. De forma alguma. Falem sempre de onde vocês tiraram aquilo. Mais alguma coisa? Sim. Podem mandar mais perguntas, gente. A Tem um Giovana, número. ela tinha perguntado se na prova do PAV é melhor colocar a conclusão ou não. Não, Detalhada, não. Não, se é melhor apresentar uma proposta. Detalhada. então, o PAV não exige que vocês coloquem uma proposta de intervenção, mas vocês podem colocar. É que os temas que o PAV passa, por mais que sejam propostas de textos dissertativo-argumentativos, eles não costumam ser sempre questões sociais, assim como o Enem faz, da gente ter um problema e ter que resolver esse problema. Costuma ser uns temas diferentes, assim, mais amplos. Então, se tu quiser fazer uma proposta de intervenção, pode fazer isso, vai dar uma baita de uma riqueza para tua conclusão no teu texto, mas tu não é obrigada, tu pode terminar a tua redação do PAV, faz conclusão, independente do que aconteça no teu texto, tem que ter sim conclusão, não pode simplesmente desenvolver e não terminar ele, tem que ter sim uma conclusão, ali tu faz uma retomada do texto, pode ser bem breve, inclusive, né, tranquilo. E não esquece que no PAV é obrigatório o título, né, no Enem é opcional. Vai depender do que vocês acham, né? A maioria das redações nota 1000, inclusive, não tem título, mas dá um bom valor pro texto de vocês, um bom impacto, né? Imagina, o corretor vai ver ali, tem um título lindo assim, já fica com outra ideia da redação de vocês, mas é opcional, não é obrigatório no Enem, no PAV é. PAV é importantíssimo botar título. Para vocês terem uma noção como
Ai, tô me ouvindo, é muito estranho. Para vocês terem uma noção como o PAV, ele trata de questões mais diferentes, assim, do que o Enem, é que teve um ano que foi sobre perdão. Então, é um tema super subjetivo, né, muito pessoal, assim, das pessoas, mas mesmo assim, né, tinha que abordar uma conclusão. O ideal, então, eu acho que sim, quanto mais coisas colocassem na conclusão para resolver aquele problema, melhor, né? Mas o PAV traz coisas mais subjetivas, né? É. Eu me lembro que teve um que foi sobre desenvolvimento sustentável. Sim. Além do outro do perdão, tinha que falar que eles gostam de temas muito filosóficos, né? Eu me lembro que um que falava sobre estética, sobre a beleza. Acho que era sobre a beleza, eu acho que era uma coisa assim. Bem subjetivo. Bem subjetivo mesmo. A Vitória também tinha perguntado se tem um número de intertextos exigido na redação. Então, tipo, tem que ter tantos. Não, né? Tu quer responder, B? Pode responder, Júlia. Não tem, né, um número exigido. Acho que quanto mais melhor, mas também não dá para tua redação, como é um texto dissertativo argumentativo, não adianta também a gente colocar muito intertexto e não ter ali o nosso ponto de vista, a nossa argumentação, né? Então, eu sempre indico assim, ó, por exemplo, se eu tenho 2 intertextos, o que eu faço? Eu uso eles no desenvolvimento, porque ali o desenvolvimento é onde eu tenho, né, que obviamente desenvolver o meu tema, o assunto, meu argumento. Então, é bacana colocar, né, no desenvolvimento. Mas não tem um número exigido, tá? É bem livre. Só tem que tomar esse cuidado para não tomar boa parte do meu texto e faltar ali a minha argumentação, que é o foco do texto dissertativo argumentativo. Se vocês forem citar um filme, não descrevam toda a cena do filme, falem só sobre a temática, assim. Fica a critério de vocês, mas está nas competências ali que pede o repertório sociocultural, né? Então é importante que tenha pelo menos um intertexto no texto, na redação. Outra coisa que a gente tinha que falar para vocês é sobre as redações que vocês estão mandando. Muita gente mandando redação a lápis. A redação a lápis, quando ela vem na tela, desenhada, fica difícil da gente enxergar. E como vocês não vão poder entregar a redação a lápis, eu estou sugerindo que vocês já escrevam ela caneta preta, para que a gente consiga ler melhor também, para você já se acostumar a ir pensando a caneta, né? Porque por mais que vocês tenham tempo de escrever ela a lápis, vocês vão entregar ela caneta no final. Então, a gente pede, por favor, escreva a caneta. Uma caneta preta, de preferência. Transparente. Não peguem aquela mais escurinha, né? Porque senão chegam na porta da sala de aula barrados. Que horror. Pois é. E a outra coisa também que a gente comentou, né, entre nós, para conversar com vocês, é sobre a folha, tá? Escrevam numa folha de caderno grande. Não escrevam em uma folha pequena, tá? Porque aí isso vai limitar vocês. Então, já se acostumem também a pegar uma folha de caderno grande e escrever, né? No máximo ali 30 linhas. Mas é importante, porque a gente recebeu algumas redações em folha pequena, tá? Então, escrevam em folha grande. A Júlia perguntou, a redação do Enem Digital vai ser à mão também? Tá. Eu acho que é, né? Eu não sei. Eu não sei como é que é. O Romulo está dizendo que o Romulo sabe. Não, eu não sei mesmo. Graças a Deus. Não, é sim. Porque ficaria ridículo. É ridículo, não. Até dá pra fazer, né? O tecladinho ali, mas é meio cafona escrever uma redação. Né? Cafona. Bagaceiro, não gosto. Nossa, Não, tem que ser a mão. Alguém aqui vai fazer o Enem digital? Alguém colocou para fazer digital, eu ia desaconselhar, na verdade. Olha, agora que tu já botou, tudo bem, tá? Vamos naquele pique, vai dar tudo certo. Mas não sei como é que vai ser agora esse ano, porque é o primeiro, né? A primeira edição. Como é que o Romulo sabe essas coisas? Ele leu o edital. Claro, ele leu o edital, ele é mais informado que nós. A gente faça que nem o Romulo, leiam mesmo. Leiam. Não sejam idiotas que nem eu. Eu baixei só. Bom. Mas até onde eu tinha visto, não tinha Pelotas, então acrescentaram. Mas realmente, quando eu vi, antes de sair o edital e tal, não tinha.
Não sei. Enfim, né? Temos todos que ler o edital, então. Tarefa para casa. Tarefa para casa. Além da redação, um edital. Ler o edital do Enem 2020. Era tanto desde o que agora a gente já tá em 20, cara. Nem sei se vai ser em 2020, né? Provavelmente vai ser só em 2021. Se preparem, 2021, Mesmo assim. janeirão, aquele calorão, 3, 4 garrafas d'água sem rótulo, de preferência. Sem rótulo mesmo, porque não pode rótulo. Não pode rótulo. Bem hidratadinhos, porque vai estar muito quente. Caneta transparente, não é essa aqui que eu tô, ó, não é. É transparente. É essa aí da Mirella. Não fazer, o que não fazer e o que fazer. Uma coquinha gelada, não acho boa ideia. Por quê? Levar uma coquinha pra prova. Por quê? Pois vira tudo por cima desse papel. Ai, que Ai, meu Deus. Ai, fica tudo melequento. Levem água. Levem coca e mentos. Que horror. Ai, perfeito. Faz um espetáculo. Acaba. Não, pra nossa mesa a gente não faz pra dar concorrência, né? Bota Aí do a lado, gente- assim, ó. Bota do lado do colega. Ai, que horror, sim. Tá, gente, já deu nosso tempo. Já deu nosso tempo. O sol tá indo embora. Tá todo mundo indo embora. Já... Ai, a gente só tá brincando aqui. Daqui a pouco Já a gente estamos pensa nossa falando falando bobagem. besteira já. Tá bem, gente. Será que a gente vai ter Beijo. Fiquem Tchau, muito gente. bem. Até Arrasem, semana que tchau. vem. Até semana Boa que vem. Com a professora tarde. Mirella, maravilhosa, Estamos linda. Adoro a esperando professora as Mirella. redações. Minha aula Isso. semana que vem. Maravilhosa. Ai, obrigada. Tudo, ai, maravilhosa, fofíssima. Ai, que amo. Ai, parabéns, a aula do Bernardo tava ótima mesmo. Tchau, gente. Obrigado, gente. Tchau, gente. Beijo, até semana que vem. Até semana que vem, gente. Tchau.